Irlandês, filme de Martin Scorsese. Um filme sobre homens brancos, homens poderosos, homens que envelhecem. Um filme sobre decadência. O que um filme sobre decadência desses homens falam pra gente do contexto ideológico que se apresenta hoje em dia. Ele fala bastante. Vamos lá debater um pouco sobre isso. A frase principal e fundamental de O Irlandês é a frase de Russ para Frank. Ele fala para Frank num momento de extrema dor, extremo desafio. Ele fala simplesmente, né, bem de um jeito bem diferente de Joe Pesci fazer. Ele fala com um certo tom de resignação. Ele olha para Frank e fala: é o que é. É o que é, Frank. As coisas são o que são. Isso no momento de auge daqueles homens na sociedade. Aqueles homens brancos, poderosos, que faziam o que queriam. Mas ao mesmo tempo eram vítimas daquele mesmo sistema que eles mesmos construíram. E quando ele fala é o que é porque não dá para fugir daquilo, né? Mas é um filme de decadência. É um filme de um fim de um tempo. Um fim daquele tempo. É tanto que toda a situação do filme é narrada por um homem velho, solitário, sem conexão com a realidade, com aquilo que ele tentou construir para ele mesmo. Sobretudo com a filha, né? Com as filhas e principalmente com uma das filhas, a Anna Paquin, né? Que é feito por a Anna Paquin. E isso se dá de uma forma muito significativa para a gente, né? Por que as coisas não são mais o que são, né? A gente está num tempo que, assim, não é aquele momento específico do meio do século XX em que se sabia muito bem tudo o que se queria e tudo o que não se queria. Por mais perverso que fosse às vezes, por mais ilusório que fosse a gente, o contexto ideológico era outro. Um contexto de fácil assimilação. O homem sabia o que ele era, a mulher sabia o que ela era, o mafioso sabia o que ele era. Hoje em dia, quem sabe o que é o que? Sobretudo hoje em dia mesmo, porque há poucos anos atrás se vivia um momento de transição para mais ou menos para aquilo que a gente tem hoje, um momento de real decadência de todo o sistema. Não tem mais transição nenhuma. Uma eleição de Trump, por exemplo, ele mostra que não tem mais volta para aquilo que se tentou anteriormente. O Bolsonaro mostra que não tem mais volta, que a mudança é real, a transformação é real. Talvez, se fala bastante com a nova dinâmica da comunicação, como nós somos seres criados na linguagem, por meio da linguagem, talvez seja isso que nos constitua como seres humanos. Talvez não, tem diversas teorias, tem muita teoria filosófica nesse campo, mas talvez seja isso. Nós estamos no domínio da linguagem, e a linguagem hoje é outra, né? É uma linguagem completamente diferente. A comunicação se dá de forma diferente. Não que sejam a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas essa comunicação que interfere diretamente na linguagem está num outro domínio. E aquele filme mostra exatamente pra gente que nós estamos em outro mundo, em outra perspectiva de vida. Uma perspectiva na qual aquilo que é, não necessariamente é. Nós não temos clareza no momento de uma certa decisão que não pode ser nem um pouco adiada, ela talvez seja adiada. E nós estamos nós por mais sinais que se apresentem, com Bolsonaro falando besteira atrás, uma besteira atrás de outra besteira, com ministros estúpidos aparecendo, e nós estamos adiando uma decisão que não tem que ser adiada. Lá atrás, com Russ e Frank e Jimmy Hoffa, né, naquele triângulo, não dava para adiar nada, porque tinha que ser daquele jeito, era o que era. E a gente sabe o que é hoje, o que é para ser hoje, não. A gente precisa construir isso. É por isso que a comunicação daquele velho decadente é uma comunicação vazia, solitária, na qual ele não consegue mais se conectar com nada, nem com ninguém. É um tempo passado que ele tenta reviver, mas não consegue. Inclusive é traumático para ele, né?
O policial tenta conversar com ele, nem lembro se é um policial, jornalista, acho que é um policial, né? No final do filme, ele tenta conversar com ele e ele se mantém na fidelidade daquele momento. Não, aquilo não é para ser contado nada. Aquilo ficou para trás. Aquilo morreu. Aquele momento morreu. Nós precisamos criar um novo momento para saber como devem ser as coisas. Um filme que traz para a gente uma nova dimensão de sociedade. Não a da Guerra Fria, né? Não a guerra na qual os comunistas estavam de um lado, os capitalistas do outro. O sentido de liberdade, de igualdade tinha suas perspectivas claras de um lado e de outro lado. Hoje em dia, houve um momento de transição, primeiramente com uma certa euforia capitalista, depois com uma tragédia capitalista, com a guerra ao terror e todo esse processo desconstruído. E talvez esse momento, talvez seja esse, da palavra desconstrução, que é tanto falada nos debates sobre identidade, que é esse que a gente está debatendo no filme. Qual é a identidade do mundo de hoje? Não é mais aquele mundo que Martin Scorsese tanto debate e ele faz essa reflexão nesse sentido. Que identidade que a gente tem hoje? Lá atrás, o homem era, muitas vezes, aquilo que ele produzia. Se você perguntasse para uma pessoa, um homem ou uma mulher, o que é que você é? Na hora se responderia: eu sou um operário, eu sou um empresário, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um trabalhador do ramo da construção civil e qualquer coisa, né? Hoje em dia, o que é que você é? É uma pergunta que não é de uma resposta imediata. Muita gente vai tender a falar: eu sou homem, sou caba macho, ou então eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher militante política, ou então eu sou um homem homossexual, então eu sou uma mulher trans, um homem trans. São debates que não estão dentro de um conceito claro, que é daquilo que a gente produz, mas daquilo que a gente quer mostrar para o mundo. A gente está nessa ânsia de mostrar aquilo que a gente é, talvez porque nós não saibamos muito bem aquilo que a gente é. Porque a gente não está sabendo muito bem aquilo que a gente quer fazer do mundo, né? O trabalho tem esse sentido de fazer do mundo. A gente não está sabendo o que fazer do mundo. Um mundo complexo e que a gente se encontra realmente perdido, né? Mas a gente talvez esteja naquele momento de ruptura, de transição real. Porque a dinâmica do trabalho está sendo radicalmente transformada, né? Com a internet, com aplicativos. A gente não tem nem a compreensão do que vai se construir, ser construído a partir disso, né? E voltando para o filme, um filme que assim, ele provoca reflexões nesse sentido, daquilo que é, o que é. O que é pra gente? O que a gente deve fazer? Se havia certeza lá atrás, hoje não temos mais certeza. Mas a gente olha para ele e olha, caramba, a gente sabe que aquela decisão, talvez por pior que fosse, seria talvez inevitável, né? E o que pra gente hoje é inevitável? Nossa luta vai para onde? Nossa disputa, nossas vontades, nossos desejos vão para onde? Um filme que provoca tais reflexões, umas reflexões positivas de pensar o mundo a partir disso, não pode ter uma nota no contexto da ideologia baixa, muito pelo contrário. Um filme brilhante para começar, talvez dos filmes do Oscar seja o melhor filme, pelo menos para mim. Na verdade, ele é no Oscar pelo menos é o melhor filme, bem à frente dos outros. Tem outros filmes que não estão na disputa que talvez rivalizassem em termos de qualidade, né? Farol, Richard Jewell, Nós, né? Mas desses que estão, ele é bem destacado melhor. Mas no contexto da ideologia, que é o debate nesse canal, minha nota para o filme é a nota 9, porque ele merece uma nota nesse tamanho, né? Uma nota forte para um filme forte, com reflexões fortes para o mundo que se apresenta hoje, mesmo falando do passado. Mais um vídeo, espero que gostem, curtam, compartilhem se for o caso, comentem que é mais importante. Espero você para o próximo vídeo desses vídeos que eu estou fazendo sobre o Oscar 2020. Virão mais no futuro. Um abraço.